E o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Lucas 22, versos 61 ao 62. A queda de Pedro, como notamos em nossa leitura, é registrada 4 vezes em extensão considerável, mas não é desculpada nenhuma vez. Não há em nenhum dos registros uma única palavra dita como paliativo de sua grande desculpa. Com João, retrata o pecado de Pedro em cores de um tom quase neutro, mas ele não diminui sua gravidade, porque você acha que esse triste registro é dado 4 vezes, não é para que devêssemos dar a ele 4 vezes mais atenção? Ele merece essa menção especial primeiro, porque deve ter aumentado muito a tristeza do Senhor Jesus saber que, enquanto ele estava suportando indignidades incalculáveis em favor do seu povo, seu discípulo mais proeminente o estava negando com juramentos e maldições lá embaixo no final do salão. Certamente isso deve tê-lo cortado profundamente. Não consigo imaginar que qualquer uma das torturas que ele suportou de seus inimigos pudesse ter causado a ele tanta dor quanto essa negação perversa de um de seus amigos mais próximos. Deixe sua piedade e amor a Jesus fluírem em riachos profundos e largos, e quando você contempla aquele que comeu o pão com ele, levando assim seu calcanhar contra ele, e até mesmo declarando que não conhece o homem, mestre bendito, não há um único mártir de todas as cores da tristeza que esteja faltando na imagem da tua paixão. Não é possível descrever sofrimentos mais agudos e intensos do que os teus quando morreste, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Mas, em seguida, penso que a queda e a restauração de Pedro são assim totalmente registradas para expor a grandeza do poder salvador do nosso Redentor na perspectiva imediata de sua morte cruel na cruz. Não é maravilhoso pensar que antes de morrer, ele restaura este grande apóstata. Eu quase disse, este apóstata declarado, pois assim ele era de acordo com sua própria linguagem, embora não assim de coração. E posso na imaginação ver o pobre Pedro curvando-se diante da cruz do Calvário e olhando para cima, através de lágrimas de tristeza e alegria, enquanto lamenta sua grande culpa e vê tudo perdoado. Então veio o ladrão moribundo para representar outra classe de personagens que trazem grande glória ao nosso Senhor. Pedro é o apóstata restaurado, o ladrão moribundo é o pecador salvo na 11ª hora. Ele estava à beira do inferno, mas o mestre estendeu a mão para resgatá-lo, dizendo: Hoje estarás comigo no paraíso. Não consigo imaginar dois incidentes revelando maior graça do que esses dois, que tão ricamente adornam e embelezam a cruz. Assim como os cativos acorrentados às rodas da carruagem do conquistador, que retorna tomam sua procissão triunfal mais ilustre, assim Cristo na cruz é mais manifestamente triunfante, e sua infinita graça ao conduzir o restaurado Pedro de volta ao apostolado e levar o ladrão penitente, arrancado da perdição, consigo mesmo para o paraíso de Deus. Além disso, você não acha que há neste registro quadruplo uma lição instrutiva para nós a respeito da fragilidade do melhor dos homens? A Sagrada Escritura não nos conta muito nem mesmo sobre os melhores homens que viveram nos tempos antigos. Sua história dos santos é um tanto escassa, mas é particular em registrar suas falhas, como se seu propósito especial fosse nos lembrar que os melhores homens são apenas homens. Este Pedro, que parecia liderar a vanguarda, era ainda tão frágil e falível, tão longe de ser o primeiro bispo infalível de Roma, que ele até negou seu senhor e mestre. Esse é o único ponto. Até agora, como posso ver, em que Papa de Roma é como Pedro, pois ele também tem grande presunção e pode, por suas bulas e suas maldições, ir tão longe quanto Pedro foi em negar seu Senhor. A queda de Pedro parece dizer a cada um de nós: você também é fraco, você também cairá, e se for deixado por si mesmo. Portanto, confie totalmente em seu mestre, mas nunca confie em si mesmo. Olhe para ele e não confie em sua própria experiência ou na firmeza de suas próprias resoluções, pois você certamente cairá como Pedro caiu, a menos que a mão toda-poderosa de Cristo o sustente. Essas lições podem nos beneficiar, mesmo que não tenhamos aprendido outras, mas acho que podemos encontrar mais algumas enquanto prossigo falando com você. Primeiro, sobre a queda de Pedro, depois sobre os meios de sua recuperação,
Terceiro, sobre os sinais de sua restauração. E depois, se tivermos tempo, espero fazer algumas observações gerais sobre todo o incidente da queda e restauração de Pedro. Primeiro, então, sobre a queda de Pedro. Foi uma queda muito triste porque foi a queda de um dos mais favoritos discípulos de Cristo. Sabemos que existe algo como eleição, fora da eleição. No caso dos discípulos de Cristo, o princípio foi levado ainda mais longe, pois havia alguns que eram os eleitos dentre os eleitos. Cristo tinha muitos discípulos, mas ele disse aos apóstolos: Eu escolhi 12. Desses 12, ele evidentemente escolheu especialmente 3, Pedro, Tiago e João, que tiveram o privilégio de estar com ele em várias ocasiões, quando todos os outros foram excluídos. Pedro tinha sido especialmente favorecido, de modo que provavelmente nem mesmo João superou na honra de seu mestre, que havia colocado sobre ele. Após sua declaração sobre a messianidade e divindade de Cristo, Jesus disse a ele: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então você vê que ele era um homem altamente favorecido, e para ele negar seu mestre foi um pecado muito terrível. Quanto maior é nosso privilégio, queridos amigos, maior é nossa responsabilidade, mais nobre é nossa vocação, mais horrível é nosso pecado quando caímos nele. Em segundo lugar, a queda de Pedro foi especialmente triste porque ele havia sido fielmente avisado sobre isso. Nosso Senhor havia dito: Todos vocês serão escandalizados por mim nesta noite, por causa. E então, quando Pedro declarou que não seria ofendido, nosso Senhor claramente prediz sua tripla negação. Quando Jesus, após a primeira parte de sua agonia no jardim, voltou para os 3 discípulos especialmente favorecidos e os encontrou todos dormindo, ele disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que Pedro soubesse do perigo ao qual estava exposto, ele não foi como algumas pessoas inexperientes, surpreendido de repente, levado embora por um violento tornado de tentação. Se ele não viajasse e orasse, deveria tê-lo feito, pois havia sido expressamente avisado, informado de que naquela mesma noite não apenas estaria em perigo, mas que realmente cairia na armadilha de Satanás, o grande caçador. Estava preparando para ele. Depois desse aviso, ele não era como um pássaro pego em uma armadilha que não viu, mas como alguém que voa ousadamente para a armadilha. Salomão diz, nos Provérbios: Certamente em vão a rede é estendida à vista de qualquer ave, mas Pedro correu para ele apesar de todos os avisos que havia recebido. Isto tornou seu pecado ainda maior. Se algum de vocês pecar contra a luz, seu pecado será ainda mais grosseiro. Além disso, a culpa do pecado de Pedro é aumentada pelo fato de que ocorreu tão logo após seu protesto de fidelidade ao seu mestre. Ele havia dito a Jesus: Ainda que todos os homens se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Agora observe, essa declaração foi feita à noite e o sol não havia nascido, o galo não havia cantado, antes que ele tivesse negado seu mestre 3 vezes. Pode ter sido bem tarde da noite quando ele proferiu sua declaração arrogante, e a noite havia apenas escurecido até a meia-noite, ou 2 horas depois, antes que ele tivesse, com juramentos e maldições, negado se ele sequer conhecia seu Senhor. Ah, irmãos, se comermos nossas palavras tão cedo assim, se formos para a casa desta casa de oração e cairmos em pecado, ou se amanhã, enquanto o pão é sagrado da mesa da comunhão ainda estiver mal digerido, agirmos de modo a praticamente negar a Cristo, será uma coisa muito terrível. Teria sido ruim o suficiente se Pedro pecou assim 20 anos depois de fazer sua profissão de amor a Cristo. Mas negar seu Senhor 1 ou 2 horas depois de uma declaração tão veemente foi realmente perverso. Observe também que o pecado de Pedro tinha graus. Isso torna mais interessante para nós, especialmente se nós mesmos já seguimos qualquer parte do mesmo caminho maligno, pois a primeira vez que ele negou o seu mestre não foi no mesmo estilo da terceira vez. Sendo deixado no palácio do sumo sacerdote, a donzela que abriu a porta olhou no rosto, e depois, quando Pedro estava sentado com os servos e oficiais ao redor do fogo, esta senhora, um tanto ocupada, veio até ele e disse, para seu rosto: Tu também estavas com Jesus da Galileia. E Pedro deu uma espécie de resposta evasiva: Não sei o que dizes, tanto quanto se ele dissesse: Não te entendo. Esta foi realmente uma negação de Cristo, mas ele havia formulado de modo a acalmar sua consciência até certo ponto. Ele não havia negado positivamente em tantas palavras seu mestre. Ele estava tentando fazer uma pequena esquiva, como algumas pessoas fazem hoje em dia.
Ele pensou talvez que poderia recuar da posição para a qual havia sido levado por sua curiosidade. Não houve juramento na primeira vez, nenhuma maldição, mas uma simples resposta. Realmente, aos olhos de Deus, uma negação do seu Senhor, mas não tão pronunciada quanto depois se tornou. Na segunda vez, ele parece ter se levantado de onde estava sentado perto do fogo. Ele evidentemente não estava confortável ali. Ele tinha ido para a varanda, bem longe dos demais. Então, ali querendo ver o fim do assunto, ele havia retornado. Ele não forçou seu caminho para o círculo interno ao redor do fogo e sentou-se lá, mas ele se levantou, se inclinou para a frente, apenas para aquecer suas mãos. Então foi que esta mulher, percebendo o quão inquieto ele estava, veio com a companhia dela e, olhando para ele, começou a dizer para outra mulher: Eu sei que ele é um deles, tenho certeza de que é. Você estava com ele, temos certeza de que você estava com ele. E os homens que juntaram ao grito, talvez a maioria deles disse: é ele um deles. Então Pedro negou com juramento: e não conheço o homem. Quão terrível para ele chamar de Cristo, de o homem, quando ele havia declarado que era o Filho de Deus. Que a queda terrível foi essa. Depois disso, Pedro se levanta e se afasta completamente do fogo. É um lugar grande, então ele ainda se mantém dentro do recinto, mas sobe para um canto onde a luz não incide sobre ele, e ali permanece por cerca de 1 hora, o que não é muito fácil, pode ter certeza. Por fim, ele começa a falar com aqueles ao seu redor. Ele pensou que eles não encontrariam agora, porque a luz do fogo não alcançava tanto, mas ele não se lembrava de que sua língua contraria histórias, pois aquele perto dele diziam: Ouça, aquele sujeito tem um sotaque da Galiléia, e todas as pessoas que estavam com Jesus eram galileus. Pode ter certeza que é um deles. Temos certeza de que ele é, pois sua fala o trai. A brusquidão de sua fala caipira o mostrou como sendo um dos pescadores do lago da Galileia. Então agora eles cercam e dizem: Sabemos que você é um discípulo de Jesus. Então havia o servo do sumo sacerdote, cuja orelha do parente Pedro havia cortado. Não te vi no jardim com ele? Carregava uma lanterna e sei que você é o homem que cortou a orelha do meu parente. Tenho certeza de que você é. Então Pedro, pior que tudo, não apenas negou seu mestre, mas como se soubesse que um verdadeiro cristão não juraria. Portanto, a maneira de provar que ele não era cristão era xingar, e fez isso. E ele chegou para que e jurou também, para convencê-los de que ele não era um discípulo de Jesus Cristo. Isso é terrível, foi muito terrível. Nenhuma desculpa é dada para Pedro na palavra de Deus, nem tentaremos pensar em nenhuma. Mas nós, cada um de nós, oraremos. Segura-me e estarei seguro. Há outro agravamento do pecado de Pedro que devo mencionar, isto é, que tudo isso foi feito muito perto de onde seu Senhor e Mestre estava sofrendo naquele momento. Acho que este tabernáculo pode muito bem retratar o tipo de lugar que o palácio era. Tire essas galerias e deixe esta parte superior. Aqui está Cristo, com os sumos sacerdotes e todos os outros nesta parte superior. Talvez não fosse tão elevado acima do resto do salão como esta plataforma, mas ainda assim era um lugar elevado. E lá estavam servos sentados abaixo, onde podiam ver tudo, e também serem vistos na praça aberta com grande fogo ardendo no meio, e enviando seus volumes de fumaça para o céu da meia-noite. E lá estava o Cristo de costa para Pedro, mas ele está lá dentro do alcance da audição. Eu acho que esse fato por si só deveria ter contido a língua de Pedro, inspirado nele tanto amor, piedade e simpatia que ele teria achado impossível negar seu mestre. E para você e eu pecar na própria presença da majestade do céu é um crime enorme. Qual foi a razão pela qual Pedro pecou assim? Eu respondo: primeiro, foi por causa de seu medo do homem. O ousado Pedro se tornou um covarde, e há quantos negaram seu mestre porque tiveram medo de uma piada ou de zombaria. Era apenas uma empregada tola e outra fofoqueira com ela, e algumas mulheres, coisas e servos ao redor do fogo. Mas Pedro tinha medo, portanto não tinha medo de negar seu mestre. Talvez a principal razão para a negação de Pedro ao seu Senhor fosse sua confiança em si mesmo. Se Pedro se sentisse mais fraco, ele realmente teria sido mais forte. Mas porque se sentia tão forte em si mesmo, ele provou ser fraco como a água e assim negou seu mestre. Sabemos também que isso foi causado por uma falta de vigilância e oração por parte de Pedro. Ele estava desprevenido quando estava sentado ou em pé confortavelmente perto do fogo, e por isso caiu tão tristemente. Sua queda foi causada por uma falta geral, eu espero, de firmeza em seu caráter. Ele era impetuoso, impulsivo, rápido, bravo. Ao mesmo tempo, faltava-lhe espinha dorsal. Ele mesmo depois disso não tinha aquele elemento social de um caráter forte, pois Paulo teve que resistir-lhe na cara porque ele era repreensível.
Mas neste momento de provação, ele manifestou uma triste falta de solidez de caráter. Ele foi levado pela circunstância ao redor, e quando elas aconteceram de ser contra o seu senhor e mestre, ele foi levado com elas. Aqueles de vocês que têm abundância de vida em vocês e bastante força de caráter, devem se lembrar de que vocês também têm a força da graça, para que sua vivacidade não se torne sua ruína no tempo da provação. Aqueles que Deus guarda é bem guardado e é também ele também que, com oração e vigilância, se guarda contra todos os perigos que o cercam. Assim, tentei descrever a vocês a queda de Pedro. Agora, em segundo lugar, observe os meios da recuperação de Pedro. Eles valem a pena serem notados. O primeiro meio foi o canto do galo. Parecia estranho que ele cantasse pela primeira vez antes do período que era conhecido entre os judeus como o canto do galo. Isso aconteceu depois que Pedro negou seu mestre uma vez mais. Ele não ter tomado conhecimento disso foi depois ele negou seu mestre novamente e novamente. E quando ele estava falando pela terceira vez, enquanto as palavras estavam em sua boca, estritamente e claro, o muro do palácio veio o clarim do galo. Ou aquele corvo deve ter ido para casa no coração de Pedro. Não podemos pregar metade dos sermões tão impressionante quanto aquele pássaro então pregou, pois sua mensagem forçou seu caminho para a consciência de Pedro. Deus tem muitas maneiras de alcançar a consciência do homem. Eu conheci tocar a sua consciência por meio singular, pela morte repentina de um vizinho, até mesmo por alguma frase em um jornal. Há muitos galos que Deus pode fazer cantar quando Ele os ordena, e eles assustam o pecador tanto quanto aquele em Jerusalém que assustou Pedro, mas isso não foi o suficiente, nem foi metade do suficiente para levá-lo ao arrependimento. A próxima coisa que tocou Pedro, e a principal, foi o olhar de Cristo. Não é possível para qualquer um de nós dar um olhar como este. Foi um olhar como que Jeová deu à escuridão primitiva, que haja luz. E a escuridão foi dissipada por um olhar do olho de Jeová. Então a escuridão que o diabo havia lançado sobre a alma de Pedro foi feita para voar por um flash do olho de Jesus. Havia volumes de significado naquele olhar. É Pedro que lhe declarou que nunca me negaria. Lembre-se, Pedro, do que eu disse e do que você respondeu, e veja qual de nós acaba por estar certo. Aquele olhar também disse a Pedro: todas essas tristezas e toda essa vergonha que estou suportando não me perfuram tão profundamente no coração como a sua negação. No entanto, não era também um olhar de ternura inexprimível, como se um mestre dissesse por ele: eu ainda te amo, Pedro, então volte para mim, eu ainda te restaurarei. Acho que foi um olhar de cortar o coração e de curar o coração, tudo ao mesmo tempo. Um olhar que revelou a Pedro a escuridão do seu pecado e também a ternura do coração do seu mestre para com ele. Esse olhar fez o trabalho, esse foi o grande meio de recuperação de Pedro. Primeiro, o canto do galo, ou algo na providência, e então o olhar de Cristo, ou algo da graça. Então, o que veio a seguir foi a lembrança de Pedro da palavra de Cristo, pois esse olhar despertou sua memória, e sua memória o lembrou de tudo que seu mestre havia dito a ele. De toda a feliz comunhão que ele teve com o querido mestre, que maravilha ele o viu fazer. Ouso dizer que Pedro se lembrou de como ele andou sobre as águas, como ele começou a afundar até que Jesus estendeu a mão para salvá-lo. De qualquer forma, a memória fez seu trabalho, pois Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe disse: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E quando ele pensou nisso, ele chorou. Então essas 3 coisas cooperaram para produzir a recuperação de Pedro. Mas havia uma coisa por trás de tudo isso que nunca devemos esquecer, isto é, a oração de Cristo por Pedro. Ele disse: eu orei por ti, e o efeito dessa oração foi tornado aparente na restauração do apóstolo. Esse olhar foi eficaz sobre Pedro porque o Senhor Jesus tinha, em particular, feito intercessão prevalente por ele, então sua fé não o abandonaria. Ele deveria sair da peneira do diabo, sem nenhuma partícula do trigo genuíno que estava nele caído no chão, mas apenas a palha retirada. Esse foi o grande meio que Cristo usou para a recuperação de Pedro, e eu imploro a vocês, queridos amigos, que imitem o exemplo do seu Salvador a esse respeito. Ore pelos caídos, olhe amorosa e piedosamente para os caídos, pois seu próprio olhar pode fazer bem a eles. Fale com os caídos, procure guiar os caídos de volta a Cristo, e quem sabe quantos deles você pode ser ajudado a restaurar. Terceiro, agora, devo falar muito brevemente sobre os sinais da restauração de Pedro. Quais são esses sinais? Primeiro, ele saiu. Havia algo sugestivo naquela ação dele. Pode estar muito frio lá fora, mas Pedro deixou o calor do fogo. Seu coração estava quente dentro dele.
Então ele podia suportar o frio e por isso ele saiu. É sempre um sinal de arrependimento em cristãos que caíram quando eles deixam a companhia para onde foram desviados. Se algum de vocês já foi professor da fé, se desviou por meio das más associações que formou, livre-se dessas associações imediatamente. Ó, diz alguém, mas eu poderia ser um perdedor se eu fizer isso. Você não pode perder tanto quanto perderá sua alma. Ó, mas não vejo como posso escapar. Você deve encontrar uma maneira de escapar de alguma forma. Você deve fazer como Ló fez. Embora tivesse toda a sua riqueza em Sodoma, ele teve que fugir. E a mensagem para vocês é: saia do meio dele e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras. Assim Pedro saiu e foi uma sábia da parte dele. Foi uma coisa muito sábia. Ele não apenas saiu, mas chorou. Enquanto ele continuava a revisar seu pecado, ele lhe apareceu em toda a sua tonalidade mais negra. Somos informados de que ele chorou amargamente. Chorou convulsivo, veio sobre ele. Ele não conseguia suportar. Seu próprio coração parecia que iria fluir em rio de lágrimas de arrependimento. É um sinal abençoado da obra da graça na alma, quando o homem que pecou abandona seus companheiros malignos e lamenta seu pecado como alguém que está em amargura por seu primogênito. Se algum de vocês pecou como Pedro, vá e chore como Pedro. Se você caiu como Pedro, então deixe sua alma lamentar amargamente sua transgressão. Muitos falam sobre a grandeza do pecado de Davi, mas soubesse a profundidade do arrependimento de Davi e a tristeza que o acompanhava, não falariam dele tão levianamente. Há uma tradição de que Pedro nunca ouviu um galo cantar, ou pensou neste incidente enquanto viveu sem chorar. Embora isso seja apenas uma tradição, posso muito bem acreditar que foi o caso, pois é exatamente isso que provavelmente aconteceria a um verdadeiro penitente. Quarto e último ponto. Agora encerro com algumas observações gerais sobre o incidente. Minha primeira observação é: cristão, é ruim para você estar em más companhias. Foi ruim para Pedro estar entre aqueles que estavam de pé ou sentados ao redor daquela fogueira. É uma noite fria, todos gostam de uma fogueira agradável e confortável, sim, mas é melhor você sofrer qualquer desconforto e inconveniência do que associar com homens maus. Pedro estava sentado no assento do escarnecedor, então não nos surpreendemos que finalmente ele tenha usado a linguagem do escarnecedor. Fique longe de más companhia se possível. Se você for obrigado a ir aonde linguagem ruim é usada, faça exatamente como você faz quando tem que sair em uma chuva torrencial. Carregue um guarda-chuva para protegê-lo da chuva e passe por ela o mais rápido que puder. Quando em seu chamado diário você tem que se misturar com homens ímpios, leve o espírito de vigilância e a oração com você e fuja da sociedade deles o mais rápido que puder. Minha próxima observação é que é inútil para um verdadeiro discípulo tentar renegar seu discipulado. Pedro diz: eu não sou um dos discípulos de Cristo, mas mesmo à luz do fogo, ele se parece com um deles. Ele jura que não é de se afastar para o canto onde não há luz, mas assim que ele começa a falar, ele diz: você é um deles. Sua própria fala faz com que ele seja descoberto. Se você é um cristão genuíno, não pode se esconder mais do que a violeta na grama, cujo perfume diz ao passante que está ali. Há algo em você que fará com que as pessoas o descubram. Eu recomendarei àqueles que vocês que creram em Cristo, mas não se filiaram à igreja, ou fizeram a confissão de sua fé, a fazê-lo rapidamente, porque quer você faça isso ou não, os ímpios cairão sobre você. Quando Cristo coloca a marca de sua cruz em sua testa, todos os tipos de pessoas haverão e dirão: você é um dos seguidores de Cristo, sua própria fala o trai. Há algo em você que é diferente do resto de nós, que nos diz que você esteve com Jesus. Não tente esconder essa marca distintiva se você a tiver, mas mesmo se tiver, você não será capaz de fazê-lo. A próxima observação geral é: quando você tiver que descrever seu próprio caráter, sempre use o lápis preto. Nunca tente atenuar nada. Nunca teremos biografias escritas por homens não inspirados à moda dessas biografias bíblicas. Tenho certeza de que se Pedro tivesse sido ministro de uma igreja batista e vizinha, tivesse morrido e me tivesse perdido para escrever suas memórias, eu não teria mencionado sua negação de seu senhor. Ou se eu tivesse feito isso, eu teria mandado sua esposa me atacar se ele não estivesse viva. Senão, todos os membros da congregação teriam dito: que vergonha foi dizer qualquer coisa sobre esse assunto depois que o homem morreu. O senhor Spurgeon escreveu as memórias de um irmão ministro, colocou todos os detalhes daquele triste incidente, que deveriam ter sido suprimidos. Muito provavelmente,
deveria ser, mas nunca é suprimido nas narrativas bíblicas. Temos tudo o que acontece registrado lá. Quando Marcos escreveu, como acreditamos, sobre a orientação de Pedro, ele não escondeu nada, mas colocou tudo tão negro quanto realmente era. Mas, em seguida, quando você estiver escrevendo o caráter de um irmão, tente descrevê-lo da forma mais justa possível, pois é isso que João faz em sua descrição da queda de Pedro. É muito suavemente desenhado em comparação com o próprio relato de Pedro sobre isso. Nunca devemos dizer o que é falso, mas quando há algo que está errado, vamos sempre colocar a construção mais gentil que pudermos. Sempre há duas maneiras de contar uma história, e ambas podem ser verdadeiras. Uma é dar muita ênfase a todas as falhas, a outra é fazer como João faz, mencioná-las, mas não dizer mais sobre elas do que ele se sente realmente obrigado a dizer. Sejamos verdadeiros, mas nunca pareça que temos qualquer animosidade contra o transgressor. Os escritores sagrados frequentemente nos ensinam esta lição. E aqui, Pedro dá o pior relato de si mesmo, e João dá um relato mais favorável sobre seu irmão errante. Outra observação que tenho a fazer: observe o poder que há nos olhos das pessoas. Você deve ter notado isso com frequência. Que poder havia nos olhos daquele empregada quando ela olhou seriamente para Pedro? Foi aquele olhar sério da garota que fez Pedro negar seu mestre. Mas então, veja o poder para o bem que havia nos olhos de Cristo. O Senhor se virou e olhou para Pedro. Os olhos podem dizer muito mais que os lábios. Muitas vezes, há mais eloquência no olho do que na língua. Às vezes vocês cristãos, membros da igreja, podem estar ao lado de um homem que profere a palavra errada, mas vocês não precisam dizer a ele sobre isso. Apenas olhem para ele, e será suficiente. Se um homem ímpio até mesmo jurar em sua presença, não lhe dê um olhar arrogante, tanto quanto dizer: ó pecador perverso, fazer tal coisa na presença de um homem tão santo como eu. Mas há outro tipo de olhar, como se você se sentisse tão triste e se perguntasse que ele pudesse tomar em vão o nome de Deus sempre abençoado. E esse é o tipo de olhar para dar a ele. Se o Senhor administrar seus olhos para você, você descobrirá que eles serão mensageiros potentes de amor por ele. Deus lhe dê esses olhos santificados, que podem fazer maravilhas para ele. Minha última observação é esta: que misericórdia foi que Cristo não tratou Pedro como Pedro o tratou. Pedro disse: não conheço um homem, eu, mas se o Senhor abençoado, manso e humilde, tivesse dito: não conheço o homem, tudo seria acabado com Pedro. Que Deus conceda que Cristo não diga de nenhum de nós no último grande dia: não conheço o homem. Ele dirá isso de todos que não conhecem e a quem ele não conhece. Eles não se conhecem, e se eles continuarem como estão, ele dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Embora ele tenha comido e bebido em sua presença e ensinado em suas ruas, ainda assim ele dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A misericórdia que ele nunca disse a Pedro, ou ele nunca dirá isso a você, ou a mim, se viermos nos lançarmos em penitência aos seus pés, lamentando o nosso pecado e colocando nossa confiança somente nele. Que Deus conceda estas bênçãos a cada um de vocês, queridos amigos, por amor a Jesus. Amém.